Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Docto Entrevista. Hoje nós estamos falando sobre maternidade, ou seja, o dom que nós mulheres temos, né? E que é o maior privilégio que a gente pode ter na vida, não é, Ania? Concordo plenamente. Maternidade é um privilégio e eu vejo assim que a minha alegria é ver que hoje em dia, na modernidade do dia de hoje, os pais estão tentando compreender e encontrar sua paternidade naquele momento da maternidade. Então, eu tenho visto pais jovens que me emocionam. Eles veem que eles também estão próximos da maternidade, com a paternidade deles. Enfim, isso é um momento maravilhoso e é uma honra ser mãe. Né? Eu sei que muitas pessoas não podem, mas eu creio eu creio que a adoção é uma coisa maravilhosa, sabe? Uhum. E uma vez eu vi uma foto que eu me impressionei muito, que era uma gravidez no coração. Ah, que lindo. Era uma mãe com um coração e o coração tinha um bebê. Gerando um bebê. Então eu creio que a adoção é algo muito especial e que precisa ser levado a sério. Acho que o Brasil tem muitas crianças precisando da gente, sabe? Você teria coragem de adotar? Completamente. Eu sempre falei assim, que quando eu tive a minha última filha, tinha acabado de acontecer o tsunami. E para os Estados Unidos, onde eu morava na época, foi um avião cheio de crianças órfãs. E eu falei para meu marido, vamos adotar uma criança, essas crianças precisam ser adotadas urgentemente. Mas em seguida eu fiquei grávida, então eu não adotei. Mas eu creio assim que hoje, se eu ver uma criança numa situação de risco, eu não tenho nenhuma dúvida que eu adotaria. Minha vida não tem tempo, mas eu acho que uma vida merece respeito e carinho e atenção. É verdade, com certeza, né, Ania? Agora, Ania, como que é o seu relacionamento com seus filhos quanto à forma de educar? A educação é uma coisa que cria muita controvérsia, né? Estamos vivendo em dias onde muitas coisas estão sendo faladas. Primeiro, eu acho que a educação é uma coisa que precisa estar dentro de 4 paredes. Eu acho que a educação não é na rua, você não educa o seu filho na rua. E primeira coisa, você educa o seu filho sendo você um bom ser humano. Porque o filho, ele muito aprende pelo que ele vê. São exemplos, né? Isso, ele segue os exemplos. Então, a gente tem que observar que exemplo que nós estamos sendo. Uma outra coisa que eu acho fundamental eu nunca fui orgulhosa quando eu percebi que eu errei. Eu peço perdão aos meus filhos e eu acho que isso é algo fundamental, porque o filho se sente respeitado, se sente amado e ele fala, nossa, minha mãe pediu perdão para mim, eu sou importante, e aquilo gera um indivíduo que respeita o próximo, sabe? Outra coisa muito importante eu nunca corrigi alta, eu sempre fiquei na altura dos olhos dos meus filhos. Então, independente da idade, se eu queria falar alguma coisa mais séria, eu agachava e falava olho para o olho, na mesma altura. O que eu quero dizer, eu estou aqui, estou te vendo, mas eu exijo respeito. Respeito é uma coisa importante, tanto para você como para mim para você. E, enfim, algumas vezes eu dei umas palmadas neles para mostrar um limite, alguma coisa que eu já tinha falado, olha, próxima vez, esse é sempre um negócio. Um dia eu estava conversando com uma amiga sobre essa questão de falar, a próxima vez vai ser uma palmada, e você fica morrendo de dó, porque a próxima vez ocorreu e você tem que dar aquela palmada. Então, a gente também tem que tomar cuidado com essas ameaças, sabe? Eu sempre falei, gente, vamos cuidar com ameaças, uma coisa que eu sempre trabalhei em mim, não ameaçar, mas coisas que você realmente vê que você vai conseguir fazer. E como eu te falei, eu acredito muito no reforço e assim, na correção, onde você tira alguma coisa que a criança gosta. Então você ensina ela, né, isso é o behaviorismo da psicologia, mas eu acho que ele é muito válido, que a criança ela é recompensada. Olha, você foi demais essa semana, então a mãe vai te dar isso aqui. Não é sempre que eu vou fazer isso, mas nesse momento eu vou fazer. Isso é maravilhoso, que a criança sente assim, rewarded, ela sente, nossa, eu tenho uma recompensa, minha mãe olhou, ela reparou que eu fiz, que eu melhorei e tal. E fala assim, não... E é uma forma de motivar a criança a ser, né, disciplinada, a ser obediente, a agir corretamente. Sim, a educação com motivação, ela é muito importante.
Porque senão a criança ela não tem por que melhorar. Por que eu vou melhorar? Concordo, né? Verdade. Agora, Oânia, o que você pensa sobre a lei da palmada, que foi aprovada no ano passado por unanimidade pela Câmara dos Deputados e que proíbe os pais de baterem nos próprios filhos? O que você pensa disso? Olha, eu entendo porque foi feita essa lei, porque infelizmente há excessos e é uma maneira de conter os excessos, é uma maneira de proteger a criança. Eu mesma já peguei, já na igreja recebi crianças onde eu vi que ela foi vítima de abuso físico e isso dói, sabe? Dói porque não é por aí, sabe? Não é por aí. É verdade. Então, assim... Tem pessoas que extrapolam, que exageram. Exatamente. Isso principalmente pela ignorância, por não compreender que educar... Você não... uma coisa fundamental. Nunca eduque o seu filho com raiva. Na raiva, no afã daquele momento, se você bate, você vai bater naquele seu afã. Mas não é... Você depois vai se arrepender. Você vai extrapolar. Então, pense, respire, conte até 10, né? Converse. Espera um pouquinho, né? Espera a raiva passar e depois você vai e tem uma boa conversa. A correção não deve ser mediante a sua raiva, mas mediante ao limite que aquela criança precisa compreender para que ela seja um ser humano. Olhe para o seu filho como ele é de fato um ser humano que precisa da sua ajuda. Não um ser humano que vai ficar cheio de medo porque foi ameaçado, porque apanhou, tem marcas no corpo. Isso é muito triste de fato. Então assim, eu acho que a correção ela é importante, mas os excessos precisam ser contidos. E eu creio que a igreja, a escola, precisa muito travar essa discussão. Essa é uma discussão que precisa acontecer com os pais. Agora, Anne, você é pastora e nós temos na Bíblia passagens que citam a vara como um instrumento para disciplinar os filhos. Em 3 passagens, eu posso citar aqui, só em Provérbios nós temos 3 passagens. E como que você vê essas contradições? Ou seja, a Bíblia, claro que ela tem que ser interpretada, né? Mas hoje nós vivemos num mundo atual totalmente diferente daquela época, em que temos uma lei que proíbe a palmada. Como que você vê essa contradição? Esse é um ponto bem crítico que nós estamos passando aqui. E na verdade essa situação já acontecia nos Estados Unidos, então para mim foi muito bom morar nos Estados Unidos, onde, como eu falei, lembra que eu comecei falando que a educação é uma coisa de 4 paredes. Você não pode educar o seu filho na rua, né? Primeira coisa. Segunda coisa que eu acredito, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é um livro de vida. E é um livro que a gente tem que entender que os 10 mandamentos, os provérbios, o Velho Testamento, ele foi criado numa época onde não havia leis de higiene, leis básicas, né? Então, ele se tornou, era um manual, né? Hoje a gente utiliza ele, mas eu creio assim, que o Velho Testamento, ele precisa ser interpretado e falado com muito cuidado, principalmente nós pastores, como líderes espirituais, porque existem pessoas que são ignorantes, que não foram à escola, não têm uma escolaridade e vão levar a ferro aquilo, né? Então eu acho que o respeito ao indivíduo, ele precisa ser muito bem trabalhado dentro da igreja, e nós precisamos respeitar o indivíduozinho que está perto da gente, porque senão ele não vai respeitar alguém amanhã. Então eu creio que é importante a gente mostrar o limite, mas que esse limite não desrespeite aquele ser humanozinho que está ali, sabe? Então eu creio que a palmada, alguns momentos, a palmada não para machucar, não mediante a sua raiva. Eu já fiz isso, eu acho que também tem uma idade, você não vai bater numa criança de 15 anos, de 10 anos, eu acho que já fica meio ridículo isso, né? Ele mesmo vai falar, mãe, eu vou te delatar, né? Então, eu creio que a conversa é fundamental, né? E o respeito. Então, assim, eu não costumo trabalhar esses textos como pastora, mas quando eu vejo que uma família precisa trabalhar esse entendimento da educação, do limite do filho, eu trabalho muito sobre essa questão do respeito, né? O limite com respeito, né? E eu creio que o amor, ele é algo muito tremendo. O amor, ele vem, ele abraça, ele protege, corrige também,
trazendo os limites, mas é mediante o amor, não é porque você está com raiva, não é porque a criança porque você está estressado, porque a criança passou na sua frente na hora do seu estresse. Então, é uma coisa muito complicada e precisa, como eu falei, precisa haver mais discussão sobre isso dentro da igreja, nas escolas, fóruns. Eu acredito muito em fórum, acho que isso é maravilhoso, ter fóruns de discussão. E fórum de discussão sobre a palmada, eu acho que tá na hora, sabe? Tá na hora, porque a gente também não quer ver delinquentes na rua. Verdade. Ânia, adorei a sua participação aqui no nosso programa. Foi muito bom falarmos de maternidade. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu queria que você deixasse, então, um último recado aí para as mães, falasse um pouquinho desse sentimento de ser mãe, para a gente poder encerrar o programa. Obrigada. É um privilégio estar aqui, é sempre maravilhoso falar sobre maternidade. E eu te digo, mãe, seja humana. Seja verdadeira, seja você. Não tente ser uma coisa que você não é, porque o teu filho vai perceber. E é tão maravilhoso quando ele fala, mãe, como eu te admiro. Ontem, como eu te contei, minha filha falou assim, mãe, como eu admiro você, estou orgulhosa, porque depois de um dia de trabalho você vai para a faculdade. Então eu quero dizer para você que, sabe, viva a sua vida e deixe os seus filhos verem você viver a sua vida. Seja verdadeiro, seja humilde, sabe? Não seja orgulhoso para pedir perdão. Peça perdão ao seu filho, fale a sua verdade, fale o seu momento. Não é porque ele é criança que ele não vai entender, porque ele também tem os momentos deles difíceis. Então, a maternidade, ela vem para nos tornar um ser humano melhor. Não perca essa oportunidade de ser um ser humano melhor, porque hoje tudo que o mundo precisa é de um ser humano melhor. Então, vamos viver mais intensamente o que somos, esses momentos. Se você quer chorar, chore. Se você quer gritar, grite. Não na cara do seu filho, mas grite. É importante, sabe? Soltar. Tem que sair. Mas abrace, beije, cante. Quem canta seus males espanta. Peça a Deus sabedoria, né? Independente da sua religião, mas peça que o Criador te dê sabedoria, porque é muito difícil. É muito difícil, é uma responsabilidade muito grande que nós temos. Eu penso em cada filho que eu recebia, era uma responsabilidade com o futuro daquela pessoa, daquele indivíduozinho. Que você possa receber esse meu carinho e que o meu exemplo possa servir de alguma coisa positiva para você. Muito obrigada, Ânia. Parabéns pelo Dia das Mães. Obrigada. E que Deus continue te abençoando, te iluminando. Parabéns para você também, querida. Muito obrigada. E a você também que é mãe, parabéns pelo seu dia. Que Deus continue te abençoando em todos os dias da sua vida e continue conosco. Eu espero você no próximo programa Doctor Entrevista. Obrigada pela companhia. Até lá!